Olá, amante da astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Cá estou eu para a 20ª aula do curso de Astrologia Kármica e desta vez vamos respirar de alívio. Porquê que eu estou a dizer isto? Ora, porque até aqui nós estivemos a falar dos dois karmas principais. Os karmas pesados, os karmas que nós tínhamos as coisas mais difíceis a acontecer nas nossas vidas, quer seja do lado do peso, da responsabilidade, quer seja do lado da intensidade da transformação, ok? E agora nós vamos deixar um bocado de lado estes karmas pesados e vamos entrar num karma que é um karma intermédio, que já não é assim tão pesado quanto isso, ok? Aliás, eu gosto muito de referir o karma da racionalidade, que é este que nós vamos falar agora, como sendo um karma que é ligeiramente parecido com o primeiro que nós demos, que era o karma da responsabilidade, mas um bocadinho mais leve, ok? Então, sempre que nós falarmos em relação ao signo, ao planeta e à casa, neste caso, o signo de Virgem, planeta Quiron e casa 6, nós vamos dizer que será a mesma coisa que o Capricórnio, o Saturno e a casa 10, mas a metade. Ok? Apesar de que eu já tenho visto já tenho analisado alguns mapas, alguns clientes, em que em determinadas posições esta energia da racionalidade é tão forte que acaba por interferir bastante e as pessoas sentem um bocado o peso, mas não é a mesma coisa que um Capricórnio, que um Saturno, que uma casa 10, ok? Não é a mesma coisa que a energia da responsabilidade, porque essa sim é muito pesada. Aqui é esta energia da racionalidade, é mais levezinha, é mais fácil de lidar e tem um pormenor, umzinho, que eu quero que tu nunca te esqueças. É que, enquanto que a energia da racionalidade funcionava muito sobre aquela coisa do eu tenho que resolver, e o peso fica todo em cima de mim, e é tudo muito solitário, ok? A energia da racionalidade, ela permite-se ajudar os outros e quando ajuda os outros, ela acaba por se ajudar a si própria também, ok? Então, imagina, por exemplo, uma mulher que teve, sei lá, dificuldades no seu parto, ok? Teve muitas dificuldades e ela encontra outras mulheres que também já tiveram, estão com dificuldades em ultrapassar aqueles problemas que aconteceram, ou então estão para ter crianças e ainda não tiveram, e ela vai ter a oportunidade de, partilhando as suas experiências, aos poucos ir limpando o seu karma, ok? Significa a necessidade de partilhar para harmonizar, ok? É a única diferença. Se nós, para além do peso, obviamente, não é? Se nós falarmos em energia da racionalidade, nós falamos em peso e solitário, eu tenho que resolver as coisas sozinho. Quando nós falamos em energia da racionalidade, nós falamos em menos peso e alguém que nós podemos acompanhar, ajudar, aliás, até devemos nos permitir acompanhar, ajudar e ir em frente, porque é isso que nos vai ajudar a ultrapassar o nosso karma, ok? Não é à toa que nós, ao falarmos em energia da racionalidade, estamos a falar em relação à área da casa 6, que é a área da rotina e do trabalho. E repara, o que é que nós fazemos no trabalho? Nós ajudamos as outras pessoas, nós estamos a contribuir, eu costumo dizer, estamos todos a trabalhar uns para os outros, não é? Se eu vou à padaria, a senhora está a trabalhar para mim, me dá o pão, mas se ela vier, por exemplo, ao meu restaurante, sou eu que lhe estou a dar alimento, não é? Se ela vier ao meu supermercado, se ela vier ao meu cabeleireiro, nós estamos a trabalhar uns para os outros, existe uma interajuda, digamos assim, ok? Então aqui, esta energia da energia da racionalidade também nos vai permitir a que nós possamos dar ao outro e ao dar ao outro, ao sentirmos úteis, neste caso, nós estamos a ajudar-nos a nós também a ultrapassar as nossas dificuldades, ok? E esta situação que eu te estou a referir agora, ela muito baseia-se na história do Quiron, ok? O Quiron, o planeta Quiron, que é de tudo aquilo que nós ouvimos sempre falar, porque muito poucas vezes a gente ouve dizer o Virgem é uma energia kármica. E as pessoas ficam, Virgem é uma energia kármica? A casa 6 é uma casa kármica. Não, nós ouvimos muito mais dizer o Quiron é um planeta kármico, já ouvimos, não é? É a ferida, que é incurável, não é? É que é uma necessidade de curar a nossa ferida kármica. Nós ouvimos muitas vezes falar disto, não é? Então, a história do Quiron é uma história que relata um bocado esta questão do, se eu ajudar os outros, se calhar posso conseguir mudar. E eu vou-te contar muito rapidamente, ok? Porque há várias versões da história, mas vou-te contar muito rapidamente a história para tu ficares com a ideia. Então, a questão foi assim. O Zeus, que é o deus dos deuses, não é? Apaixonou-se por uma senhora aqui da Terra e resolveu trair a mulher dele e andar com a senhora, ok? E ela engravidou. E engravidou do Quiron. E quando ele nasceu, ele era semideus, ou seja, ele era filho de um deus e filho de uma pessoa que não era deus, e portanto ele era apenas semideus.
E quando ele nasceu, a mulher do Zeus descobriu a situação, ficou fula da vida, não é? Então veio cá abaixo à terra e transformou a mãe do Kiran numa árvore, que agora não me recordo qual é especificamente, e pôs no Kiran e levou com ela, ok? Só que o Kiran, enquanto cresceu, ele era uma criança adorável. E depois era um adolescente adorável. E depois era um jovem adorável. E depois era um adulto adorável. Ele era espetacular. Primeiro, porque ele era muito curioso e queria muito saber coisas. Mas não era aquela curiosidade dos gêmeos que quer saber e esquece. Não, ele queria mesmo saber e ele interiorizava todas as informações que lhe eram dadas. E porque ele teve a oportunidade de estar no meio dos vários deuses, no meio dos deuses, ele foi aprendendo com cada um dos deuses a sua arte, a arte de cada deus. Então aprendeu a caçar, aprendeu a arte da beleza, aprendeu, estamos a falar aqui, por exemplo, com o Apolo, com a Adonis, né? Portanto, foi aprendendo as várias artes, mesmo até da medicina, a arte da matemática, a arte das ciências, ou seja, tudo aquilo que existia em termos de artes dos deuses, ele foi assimilando, ok? Então ele tornou-se uma pessoa muito culta e passou a ser, quando cresceu, o professor dos filhos dos deuses, porque ele ensinava aquilo que ele tinha aprendido com os deuses, então ele era professor deles. E era assim, era mesmo uma pessoa muito agradável, muito simpática, muito querida, muito prestativa, sempre a ajudar os outros, ok? Tanto que depois lá, a mulher dos Zeus deixou-se encantar, digamos assim, por ele e concedeu-lhe o dom da imortalidade. Okay? Ele passou a ser imortal. Ele não era como os outros deuses, não tinha os poderes dos outros deuses, mas era imortal. Okay? E isto era tudo muito maravilhoso, enquanto ele estava bem, até que houve um dia em que ele estava numa taberna com o Baco, que nós hoje em dia chamamos de Neptuno, e ele e o Baco tinham uma seta envenenada, que era para matar a caça, e sem querer espetou na perna do Kiran. E o que acontece é que ele, como ele era imortal, ele não morreu. Mas como ele não era Deus, ele não se conseguia curar. Então ele ficou ali com uma ferida muito dolorosa e que ele fez muita coisa para aprender, para tentar resolver a situação, para encontrar alguma coisa que pudesse curar aquela ferida, e com aquela ferida ele aprendeu muito mais do que alguma vez tinha aprendido até ali, porque agora era a dor dele que ele tinha que curar, ok? E ele foi tão generoso com tudo aquilo que ele aprendeu e com tudo aquilo que ele ensinou às pessoas, que quando ele estava mesmo muito mal e foi ter com Zeus e lhe pediu para ele lhe tirar a imortalidade, o Zeus concedeu-lhe a morte, mas consagrou-lhe um lugar no céu, na constelação que está lá de Virgem, ou seja, o planeta Kiran, ou o asteroide Kiran, ok? Então, queria que tu entendesses esta história que é assim, apesar dela não ter um final muito feliz, é a história que te diz que realmente nós podemos dar-nos aos outros, nós podemos ajudar os outros e de alguma forma isso vai ajudar-nos a nós também, ok? E esta energia da energia da racionalidade, que engloba o Kiran, mas também engloba o Virgem e também engloba a casa 6, é algo que vamos sentir um certo travão. Porquê? Porque repara, Kiran era aquele que tinha muita sabedoria, não é? E quando nós temos muita sabedoria, normalmente tendemos para ser um bocado mais racionais, ok? Claro, principalmente na nossa sociedade, não é? Então a sabedoria vai para aquele lado mais racional, mais do eu sei e eu vou planear. E repara, Kiran não era Deus, ok? Portanto, ele tinha que se esforçar muito mais do que todos os outros deuses para conseguir obter os resultados que ele queria na vida. Então ele tinha mesmo que estar organizado e planeador e ser metódico e racional e etc. Então é muito esta energia da racionalidade, da organização, do planeamento, da estrutura mental, ok? De tudo assim muito bem racionalizado, que vai aparecer agora aqui com esta energia, que chama-se mesmo assim, da racionalidade, ok? Então, a pessoa, conforme a área onde vai calhar esta influência desta energia, ela vai ser uma pessoa racional, uma pessoa que, no seu lado positivo, vai organizar, vai planear, é prática, é despachada, tem um pensamento rápido, tem muita sabedoria, etc. Mas ela falta-lhe a parte do Deus, ok? Ela falta-lhe assumir que há algo mais divino e que ela tem que aceitar essa situação, que foi o que o Kiran também teve. Ele teve que aceitar que existia algo mais divino e que ele não podia contornar a situação e por isso é que ele pediu para morrer, ok? Então vai haver esta necessidade de a pessoa poder encarar as coisas num prisma mais
deixar fluir, mais do acreditar, ok? A palavra-chave é acreditar. Se a pessoa acredita mais, não quer dizer que ela não vá planear, não quer dizer que ela não vá ter a sua organização, é muito importante também sermos organizados e termos as informações todas ali direitinhas. Mas temos que perceber que, para além disso, há outras coisas que nós não conseguimos explicar, que nós não conseguimos controlar e que temos que deixar fluir, temos que confiar, temos que perceber que, de alguma forma, a vida toda está ligada dentro, como se fosse um jogo, não é? Todos estamos interligados uns com os outros, tudo está interligado com tudo devido à energia, e é esta evolução que nós temos que confiar que está a acontecer na nossa vida, ok? Eu costumo muitas vezes dizer que o virgem é aquele que não acredita em Deus, ou se acredita, acha que ele está muito ocupado e que não pode tomar conta dele, ok? Então ele quer fazer tudo, ele quer planear tudo, por isso é que se costuma dizer que os virgens, quando acordam de manhã, sabem a que horas vão acordar, o que é que vão tomar de pequeno almoço, o que é que vão vestir, para onde é que vão, o que é que vão fazer, onde é que vão almoçar, o que é que vão comer. Eles sabem tudo, eles têm tudo planeado, porque eles acham que Deus tem mais o que fazer que estar ali a aturá-los a eles e a fazer as coisas por eles. Então eles querem tudo muito bem planeadinho. Como eu digo, planear é bom, mas às vezes quando planeamos em exagero, acabamos por bloquear as situações, acabamos por ver só na nossa perspectiva, que é muito mais reduzida do que a do universo, e perdemos oportunidades que, se estivéssemos um bocadinho mais a deixar fluir, um bocadinho mais confiantes das situações, poderíamos encarar de uma forma completamente diferente, ok? E há uma história que eu costumo contar em relação à energia da racionalidade, que te vou contar a ti também, que eu acho que é um bom exemplo daquilo que acontece com a energia do racional e deste Virgem, Quiron e Casa 6. Que era uma vez um executivo que marcou uma reunião com um cliente na segunda-feira de manhã, às 9 horas da manhã, para vender metade do seu estoque. Ia ser assim um negócio muito importante para ele. E ele planeou, obviamente, como todos os bons executivos, sair de casa com 1 hora de antecedência para ter a certeza de que iria fazer o seu caminho normal, o seu caminho de percurso de carro, até chegar ao emprego, antes da hora, para poder estar a preparar tudo, para poder atender o cliente e para poder fazer um bom negócio. O que acontece é que quando ele se meteu no carro e começou a andar, ele apanhou um engarrafamento daqueles que a gente não consegue se mexer nem para a frente nem para trás, com um acidente enorme, uma coisa assim mesmo incompreensível, que aconteceu e que o prendeu ali e ele não conseguiu chegar a horas, ok? Então 9, 9 e um quarto, 9 e meia, 10 menos um quarto, e ele sempre ali metido no meio do trânsito sem conseguir sair, todo um monte de confusão à volta dele. Até que ele lá estava sempre a ligar ao cliente, só mais um bocadinho, já estou mesmo quase a chegar e tal, até que o cliente começou a ficar farto e foi-se embora, e já não quis mais fazer o negócio. Obviamente que ao fim da manhã, quando ele finalmente se conseguiu livrar daquilo e conseguiu entrar dentro do escritório, estava fulo da vida, bateu com as portas, mandou bico os funcionários e fechou-se lá no seu escritório sem querer falar com ninguém, ok? E lá ficou assim o dia, mas ao fim do dia, a sua empregada, a sua funcionária, secretária, entra pela porta dentro e diz: doutor, não sabe o que é que se está a passar aqui. E ele: o que é que foi? Olha, na televisão estão a dar um anúncio que o senhor que ia fazer um negócio consigo é um vigarista e foi apanhado pela polícia. E lá está o executivo a pensar: ok, se eu tivesse feito o negócio, tinha sido muito mal para mim. Okay? Então, como eu digo nesta história, feliz atrás do seu computador, o executivo agradeceu, não sabe muito bem a quem, pela situação que lhe ocorreu e ficou um bocadinho mais calmo em relação a qualquer outra situação futura em que ele pudesse planear e as coisas não saíssem como ele tinha planeado, ok? Então é esta energia que eu quero que tu tenhas em mente, a energia da responsabilidade, da racionalidade, de forma a que as coisas todas ficam planeadas, organizadas e etc, mas às vezes um bocado travadas, exatamente porque nós estamos com uma vista curta, estamos a ver pouco, não estamos a ver o que o universo vê. Então precisamos de abrir a nossa perspectiva, confiar mais, perceber que às vezes aquilo que nós planeamos não vai acontecer como nós tínhamos planeado, porque não é suposto ser assim, porque há qualquer coisa ali mais importante que nós temos que estar atentos para ver, porque atenção, não é simplesmente a gente dizer não aconteceu porque Deus não quis e ficamos ali parados e não fazemos nada. Não, nós temos que observar e pensar, ok, não aconteceu porque não era o melhor para mim, mas o que é que eu posso aprender com isto? O que é que eu posso melhorar numa próxima vez? O que é que eu posso ter o olho aberto para aproveitar as oportunidades que estão a acontecer quando aquilo que eu estava a achar que ia acontecer, não aconteceu? Okay? Então é importante nós prestarmos atenção a esta questão do confiar, o deixar fluir e levarmos a pessoa a entender que se ela fizer isto desta forma, com certeza vai ser muito mais fácil para ela. Okay? Eu quando faço a interpretação nos mapas astrais kármicos e que falo sobre as energias kármicas, eu explico às pessoas que a energia do Capricórnio, Saturno e Casa 10, responsabilidade, e a energia do Virgem, Quiron e Casa 6, racionalidade,
são muito parecidas e muitas vezes eu faço a análise das duas juntas, ou seja, eu junto os pontos da energia da responsabilidade com os pontos da energia da racionalidade e faço uma distinção maior sobre a energia da transformação e estas outras duas energias, porque estas sim são mesmo muito dispares, ok? Esta aqui, se a racionalidade for muito forte, então nós falamos dela à parte. Se ela não for muito forte, porque às vezes não é assim tanto quanto isso, nós podemos juntar a energia da racionalidade e de uma forma geral dar uma indicação, se houver mais energia da racionalidade, pomos mais peso em cima, pomos mais solidão em cima, se houver energia da racionalidade, nós pomos um bocadinho mais de menos peso e mais a capacidade de partilhar com os outros para poder obter melhores resultados na sua vida, ok? Faz sentido? Então agora, a partir daqui, vamos começar a ver como é que funciona esta energia da racionalidade nos vários eixos, ok? Vamos lá então continuar.